Então, pessoal, retomando a nossa conversa, agora que a gente já entendeu o que é que caracteriza, né, esse paradigma, o que a gente poderia falar das correntes teóricas que compõem esse paradigma? Como eu já falei para vocês, né, ele se origina com a Escola de Chicago, e aí na Escola de Chicago a gente tem a tradição dos interacionistas e dos pragmatistas, sobretudo Robert Parker, George Mead, John Dewey. E aí a gente vai ter outros, né, que vão dar continuidade a esses trabalhos, como Gusfield, como o próprio Becker, que vai estudar os desvios, etc. No segundo momento, a gente tem os estudos do Herbert Blumer, que vai dar continuidade aos estudos do Parker, na Escola de Chicago, mas o Blumer ele já vai trabalhar os chamados ciclos dos comportamentos, tentando modelizar um pouco, né, diferentemente dos interacionistas que estão preocupados em entender a emergência e como se configura. Herbert Blumer já vai tentar modelizar esses ciclos e determinar, então, como eles acontecem. E, num terceiro momento, a gente tem uma influência forte da Escola de Frankfurt, e aí a gente tem os frankfurtianos que vão estudar também o comportamento coletivo a partir da teoria das massas. Então aí a gente inclui o Erich Fromm, o William Kohlhauer e o Herbert Marcuse. Então eles estão interessados em entender a influência da sociedade de massa, sobretudo com a influência da mídia, né, da televisão, né, ainda não tinha as redes sociais, mas como é que isso influencia, né, no comportamento, na adequação e, sobretudo, na formação de comportamentos mais regulares, né, de comportamentos no sentido de Hannah Arendt, né, o comportar-se à sociedade de mercado, a sociedade capitalista. Então, essas três correntes, né, elas vão ser bastante influentes, e no segundo momento a gente tem já uma preocupação mais de entender as relações do comportamento coletivo com a política, então vem a abordagem sociopolítica nos anos 50 e 60, e finalmente a chamada sociologia do comportamento coletivo, que é o que Gon vai trabalhar mais, né, no texto dela. Ela vai estar associando o comportamento coletivo ao trabalho dos funcionalistas, que já é mais recente, já é dos anos 50 e 60, que aí o Smeltzer e o Turner são representantes dessa visão, em que eles já vão se aproximar muito dos estudos racionalistas, né, que vão vir depois, no sentido de entender os padrões desse comportamento para controlar, né, para tornar capaz, sobretudo para o Estado, né, de conter, né, esses rompantes de comportamento coletivo que poderiam ser, como a gente pode dizer, ameaças, né, a esse funcionamento do social, esse funcionamento regulado social. Então, a gente tem tudo isso dentro desse comportamento coletivo. Então, vai desde, né, uma visão bem mais emergentista, né, indutiva, focada no empirismo, focada no que realmente acontece na realidade, até abordagens mais normativas e funcionalistas, como a gente vai falar na sociologia do comportamento coletivo. Então, olhando mais de perto, né, para a contribuição dessas correntes, que aí é o que eu gostaria que a gente pudesse trabalhar quando a gente fosse estudar o caso que o Hudson vai trazer, né, na próxima aula. A gente tem a contribuição, primeiro, dos interacionistas. Qual é a grande contribuição dos interacionistas? Primeiro, a ideia de que a sociedade é uma rede tecida de relações. Então, nada é estático. Primeiro, a sociedade é movimento. E segundo, nada é dado a priori. Então, a estrutura não determina o agente, né? Então, essa relação sempre de influência mútua entre agente e estrutura, e um interesse muito grande em entender, então, como se dá a coordenação, como se constrói a coordenação. A coordenação torna-se um problema, né? Algo a ser investigado. E aí eles vão mostrar que as multidões e os públicos, eles vão se encontrar nesses interstícios do instituído, e eles vão ter um papel muito importante para operar novas configurações dessas interações. Então, criar novas formas de interações sociais.
E eles vão se interessar muito em entender esse comportamento, né? Como é que sai da multidão para o público e do público para as instituições? Que é justamente entender, então, como que a gente constrói as instituições que a gente deseja. Então, tem muito a ver com a discussão que a gente falou na aula passada do experimentalismo, né? De entender a sociedade como algo que está o tempo inteiro se reformando, né? Entender esses processos de reforma da sociedade sobre si mesma. Então, como isso ocorre? Né? Eles vão trabalhar dois conceitos que eu acho que são muito importantes para o entendimento, para os estudos da ação coletiva, que é a gente saber distinguir o que é multidão do que é público. Então, a multidão, no sentido dos interacionistas, é muito associado à ideia do que os franceses vão falar foule, né? Foule vem de loucura, né? Dessa coisa de muita gente junta, né, de uma comunidade afetiva onde tudo pode acontecer. Tanto pode se construir coisas incríveis, como também pode se dar dos piores comportamentos, né, porque está muito submetido aos instintos. Aquela coisa do futebol mesmo, né, quando a gente vai no estádio de futebol, a gente vê bem isso, né, a catarse. As pessoas ali, elas fazem coisas que elas não fariam se elas estivessem num ambiente social de proximidade, se elas estivessem com outros tipos de limitações, né? Então, muitas vezes elas vão sendo induzidas a fazer, né? Muito mais pela cópia. Elas vão copiando os comportamentos, elas imitam os outros. E aí, não existe muita coerência na multidão. Ela vive no presente imediato, ela faz aquilo, né? Se desenvolve muito, a ação das multidões se desenvolve muito pela repetição, pelo automatismo, e não é uma coisa racional. É quase esse comportamento que diz o Tarde, né? Nós somos sonâmbulos, né? E como sonâmbulos vivemos. Então há um processo de quase hipnótico em que as pessoas vão sugerindo, né, os comportamentos e as outras vão fazendo. Então a gente lembra muito isso em momentos de desastre, por exemplo, não é? Onde as pessoas vão ou mesmo, né, nos movimentos que a gente vê de rua, né, a gente vai na multidão e muitas vezes acaba na violência, acaba em quebra-quebra, porque não tem um controle, não há como controlar o comportamento de uma multidão. Então, não há também objetivos pré-estabelecidos, nem tampouco justificações comuns. Então, como a gente falava em 2013, por exemplo, né, a gente ia para a rua e perguntava a alguém, por que você está aqui? Ele dizia, eu estou aqui porque eu quero mais investimento em saúde, eu quero serviço público de mais qualidade. O outro vai lá porque a política não presta. Então, são diversas mobilizações, né? O que mobiliza a multidão é muito diverso. Então, não há uma agenda construída, né? Um olhar sobre o que seria comum. Na verdade, Tarde diz assim, né? Quando a multidão admira seu chefe, ela admira a si própria. Então, tem alguém que geralmente vai inspirar, né, esse movimento, mas esse alguém, ele é inspirador porque ele de certo modo, ele espelha essa loucura coletiva. Então, ele reflete esse imaginário coletivo. É muito o que aconteceu com o fascismo, não é? Então, a gente espera, como pode alguém seguir Hitler? Mas Hitler, ele reverberava muitas das questões que aquela multidão esperava dele naquele momento, né? Uma Alemanha devastada, uma Alemanha que se sentia pouco capaz de transformar sua realidade, com muita pobreza. Então ele mostrava um outro lado que o alemão é um ser superior. Então isso faz com que as pessoas embarquem, né? E aí a multidão tende justamente a autodispersar-se, né? A se dissolver no final, porque como ela não tem um projeto, né? Ela não tem uma condição de coordenação, ela acaba sendo como fogo de palha. Ela pega rápido o fogo, mas também o fogo rapidinho apaga, né? E aí eles colocam como contraponto à ideia de multidão o conceito de público. O que é que diferencia o público da multidão? Justamente porque o público, então, ele vai ser orientado não pelo imediato, não pela urgência, não por uma sugestão. Ele é orientado muito pelo futuro. Então, o público é capaz de construir opinião, né? Ele é capaz de problematizar o que ele vive. E aí,
ele vai, o público se constitui pela interação e pela comunicação. Para que você tenha público, é necessário constituir relações, se associar, né, ver o outro como alguém que se comunica comigo e que de algum modo eu consigo estabelecer essa ponte, né? Então, é muito importante, né, no conceito de público, a ideia de cultura, né? De ter um espaço de discussão, de publicização daquilo que é comum, né, das chamadas controvérsias, ou seja, dos problemas comuns, né? Que problemas são esses? Como que a gente constrói isso? E isso configura, ao mesmo tempo que configura um espaço de discussão, de debate, configura também um espaço de identidade, né? Então, o público, de certo modo, constrói, né, a partir disso, uma identidade comum. Então, ele vai se formar pela construção de opinião. Então, tem muito a ver com a ideia de opinião pública de Dewey, né? O público se constitui quando ele forma uma opinião sobre algo e essa opinião assume também uma posição do ponto de vista simbólico dentro dessa sociedade. E aí vai configurando, né, problemas. E aí, por isso que o público é multidão, né? O público se contrapõe à ideia de multidão porque ele privilegia, então, essa lógica do experimentar, né? O de pesquisar, o de entender, né? De compreender os issues, as questões, e não simplesmente chegar e agir, né? Então, o público tende a se institucionalizar. Não quer dizer que sempre o público institucionalize, mas o público pode ser algo gerador de mudanças e transformações institucionais. Então, essa é a diferença, né, de uma ação coletiva que vai acontecer ali, que vai estourar e que pode ser, inclusive, gerar muita influência do ponto de vista do curto-circuito, mas ela não continuar. Né? O que constitui, o que faz, segundo os interacionistas, essa ação coletiva, ela transformar, né, os interesses, quando elas são capazes de gerar opiniões e podem se tornar, ou podem sair, né, digamos assim, da ideia tanto de massa de manobra, de manipulação, como também da ideia de multidão. Né? Então, aí você vai começar a constituir públicos que têm opiniões médias, né, e que vão não simplesmente repetir as coisas, na opinião do que eu acho, mas vão constituir, de fato, problematizações, né, e vão constituir agendas públicas que vão transformando também os costumes, a cultura política. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro, mas a gente vai discutir isso na próxima aula com mais calma, né, essas diferenças. Mas esses operadores analíticos, né, de multidão e público, eles são muito importantes para a gente entender essa passagem da ação coletiva enquanto algo que é movido por uma emergência, por algo que é urgente, emocional, e até que ponto essa ação coletiva faz uma diferença no instituído, né? Então, essa passagem é muito interessante para a gente analisar isso. Uma segunda discussão que eu acho bem importante da gente trazer é a discussão de Blumer, né? Então, Blumer, como eu falei para vocês, ele vai já se concentrar em entender, então, o ciclo de contágio. Então, a gente já começa a perceber, né, que ele vai tentar já modelizar o comportamento coletivo, tentando entender os seus diferentes estágios. Então, ele vai mostrar que há um primeiro estágio, que é chamado de evento gatilho, e ele vai, né, a conversa dele, ou seja, a teorização dele vai se aproximar muito do que o Smeltzer traz depois, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, primeiro essa ideia de que tem uma tensão psíquica, que vai liberar determinadas emoções que são normalmente controladas e vai fazer, né, aquele estouro, né, que vai fazer as pessoas, não dá mais, ninguém aguenta mais, a gente precisa sair na rua, a gente precisa se manifestar, a gente precisa, né, então a gente viu isso, né, em vários movimentos. Por exemplo, no Muro de Berlim, existiu um momento, né, que teve um comício de um padre, né, e o pessoal também da Alemanha Ocidental apoiou, e nesse momento, realmente, todo mundo foi para a rua, e aí não tinha mais como controlar. E aí, há
segundo ele, nesse momento a multidão então vai ser tomada por comportamentos de autopiedade, de impaciência, de agitação, e essa agitação vai se transformando, não é? Nesse movimento de tropas. Então a coisa se torna cada vez mais coletiva, e no mundo globalizado a gente começa a ver isso, né, em alguns movimentos que começam em um país, daqui a pouco eles já estão em vários países, como foi o caso da Primavera Árabe, né? Começa no Egito, né, depois se espalha para outros países, e aí a gente vê que a questão da democracia passa a ser uma questão em todo o Oriente Médio, né? Então, esses processos miméticos, né, de reação circular para Blumer são muito importantes da gente entender. Como é que, então, eles vão fazendo esse movimento de curto-circuito, né, de hipnose, e que vão levando esses indivíduos a embarcar em algumas condutas que eles não embarcariam se eles estivessem num estado regular, normal. Então, ele vai mostrar isso, né, que não é apenas um formato, o comportamento coletivo, ele não acontece sob qualquer situação, né? Tem que existir alguns condicionantes, algumas situações específicas que vão levar o comportamento coletivo a emergir, né? Então ele vai se desenvolver por esses estímulos, por essas pulsões. Então é algo muito mais emocional, não é, do que efetivamente racional. Então, essa contribuição de Blumer vai ser importante para a gente olhar esses ciclos do comportamento coletivo. Então, vão se estudar muito as revoluções, por exemplo, os motins, não é? Então, de certo modo, isso vai abrir espaço também para uma certa modelização e um certo controle, né, dessa fraseologia, na tentativa de evitar, né, esse comportamento coletivo se manifeste, que depois, mais tarde, né, vai ser desenvolvido pelos funcionalistas. Então, pessoal, a gente tem um terceiro, ainda Blumer, né, ele vai dizer que existem diversas formas, né, de ação coletiva, e que a gente pode ver esses ciclos, né, tanto numa ação coletiva específica, como também em diferentes formas de ação coletiva. Então, numa ação coletiva, geralmente, a gente tem um processo inicial, que é o desenvolvimento dos movimentos, depois dessa agitação, que vai vir justamente dessa pressão, dessa falta, né, desse gatilho, que vai ser geralmente uma situação de frustração. Depois vai se emergir o espírito de corpo, ou seja, a identidade comum, as pessoas vão se identificar e quase vão se sentir membro de uma mesma família, digamos, de um mesmo grupo, e aí vai se criar uma moral, uma ideologia, um repertório, e isso vai se refletir em estratégias e táticas específicas desse grupo. Então, vai se criar todo um repertório de ação que vai ser ligado a esse tipo de ação coletiva. Então, por exemplo, a gente viu o movimento do Occupy Wall Street, né, que começou em Nova York, com aquela coisa da ocupação, das máscaras, né, mas depois, em 2013, quando a gente viu o movimento aqui, eles recuperaram e retomaram muito desses repertórios, né? Então, a gente percebe que como se, e agora no mundo globalizado, esse repertório vai se tornando cada vez mais fino, né? As frases, a gente está vendo agora, a gente vai analisar isso já, quando for a aula de quarta-feira, né? Que tem repertórios que são muito desse momento agora, né? E que refletem muito essa sociedade que a gente vive e as questões que ela traz. Então, para Blumer, se a gente estudar isso, a gente também entende, então, como a sociedade vai se transformando, como a sociedade vai redefinindo as suas próprias narrativas, né? E aí, uma segunda corrente, uma terceira, porque eu já falei do comportamento coletivo de Blumer, e agora eu queria entrar um pouquinho na teoria das massas, porque eu acho que é bem importante para a gente entender a diferença em relação aos interacionistas, né? O que tem a ver o conceito de massas, qual a diferença em relação a público e a multidão que eu acabei de mencionar. Então, quando a gente vai para a teoria das massas,
como eu falei para vocês, a gente está em um outro registro, né, do ponto de vista das correntes, com uma influência forte aí da escola de Frankfurt e de uma perspectiva mais crítica ao sistema e ao capitalismo. Então aqui a gente está falando de estudos mais já nos anos 50 e 60, onde a gente já tem uma crise, né, um prenúncio da crise do capitalismo, né, o pensamento ecológico e tudo isso, a crítica, né, a esse modelo de consumo de massa. E esses autores, eles vão estar trazendo uma perspectiva crítica a isso. Então eles vão mostrar os efeitos da burocratização, os efeitos da racionalização do mundo sobre os indivíduos. Então, como também o comportamento coletivo pode ser não só esse comportamento que até então era estudado, transformador, não é? De ressaltando o que a sociedade precisa se rever, se reformar, mas também pode ser um comportamento de adequação, de padronização, de fazer as pessoas se conformarem ao que existe. Então tem esse desenho aí, né, essa ilustração desse gordinho aí, todo tatuado de McDonald's, etc., que representa bem isso, né? Então essa domesticação dos interesses que vai vir justamente pela sociedade de massas, da mídia, pelos mercados, pelo consumo, pela moda. Então, os estudos da teoria das massas vão se interessar muito por isso, não é? Esses comportamentos que são comportamentos não de transformação, não de desvio, ao contrário de regularidade, de se comportar, de se tornar quase que como se diz, né, os grupos que se identificam e criam aqueles comportamentos, né, de padronização, de repetição, que vão ser típicos do capitalismo tardio. Então, eles definem as massas como multidões frias. Então, toda aquela ideia de emoção, né, de raiva, de colocar para fora, né, ao contrário, né, a multidão é sempre aquela coisa morna que perde seu potencial explosivo, e eles vão ser cada vez mais. São multidões, né, é muita gente, mas a ideia de massa é você ter um agregado de indivíduos. Então, apesar de eles serem muitos, eles não se reconhecem como coletivo. E eles pouco colocam, né, as suas questões, pouco discutem as suas questões. Eles são muito mais levados por uma lógica de padronização que vem das mídias, que vem do que dito que é bom, que é certo. Então, há um comportamento muito mais normalizador e muito menos revolucionário, né? Então, eles, como dizem os autores, eles são isolados na multidão, né? São indivíduos isolados da multidão, embora estejam expostos a um monte de relações, mas eles vivem, né, a sua individualidade. E são cada vez mais misturados, né, e ao mesmo tempo diferentes nesse sentido, porque, né, enfim, é um mundo particular, né, identidades diferentes, mas que ao mesmo tempo se percebem como iguais, né, quase que essa ideia da massificação, que uniformiza, que todo mundo mais ou menos veste a mesma coisa, né? Então, o ápice, os anos 90, né? Os yuppies, né? O pessoal que trabalhava, os executivos, que vestiam só roupa branca e calça preta, né? Todo mundo vai, não tem muita escolha. Então, aquela coisa que o Bauman diz, são várias as possibilidades de consumo, mas quem define as possibilidades, né, são poucos. Então, tem seus ídolos nas prateleiras e nas telas de televisão. Então, é um pouco a imagem, né, dessa sociedade de massa que vai vir, né, com o capitalismo tardio e que vai fazer a gente muito mais se comportar do que, de fato, atuar, seja como multidão, seja como público. Dito isso, essa compreensão da teoria das massas vai desembocar, então, depois de uma visão mais crítica, numa abordagem mais conformista, né, digamos assim, do comportamento coletivo. Eu já estou aqui, então, na segunda parte da aula, né, então a gente já está indo para o final. A gente vai ter duas correntes que vão mostrando, então, que a visão do comportamento coletivo vai se tornando mais um comportamento, como fazer para as pessoas se comportarem, né? Então, a abordagem sociopolítica,
ela vai se interessar em entender, então, aí já os movimentos sociais, olhando esses repertórios, olhando as formas dos movimentos, como os movimentos atuam, reformando as estruturas sociais e políticas, e eles vão trabalhar os diversos tipos de movimentos, né, mostrando que existe uma variedade de movimentos que podem ser tanto os movimentos mais generalistas, que vão visualizar mudanças mais amplas no sistema, mudanças mais, como por exemplo o ambientalismo, né? O socioambientalismo, que vai estar buscando mudanças nos modos de vida, etc., como movimentos mais específicos, focando em objetivos definidos, em lideranças bem específicas, focando em reformas indeterminadas, por exemplo, ao movimento contra a corrupção eleitoral, né? Focando em reformas específicas do sistema, especializados. Então, esse é um outro tipo de movimento. O movimento pode ser mais expressivo, focando no carismático, na coisa das emoções, mas eles também podem ser mais estruturados, hierárquicos, dirigidos, com lideranças muito afirmadas, com desigualdades, inclusive, dentro deles, né? Eles podem buscar reformar alguma coisa específica, como eu falei, ou podem querer fazer isso por dentro do sistema ou fazer isso fora do sistema, de forma alternativa, né? Como as ecovilas. Então, o que eles vão começar ali naquele momento é definir o conceito de movimento social, trazendo essa ideia de que o movimento social ele se caracteriza por essa consciência grupal, por esse compartilhamento de valores e esse sentimento de pertença, que vai fazer, então, criar uma solidariedade e identidade. Então, eles vão ser precursores dessa ideia, né, do movimento social, que a gente vai ver só mais tarde com as correntes dos novos movimentos sociais. Então, aqui a gente já percebe um olhar sobre os movimentos organizados, né, tentando classificá-los, o que vai desembocar mais tarde também na ideia do comportamento, da sociologia do comportamento coletivo. Então, como que a gente pode estudar esse comportamento coletivo em suas diferentes formatos. E aí, a gente entra no texto do Smeltzer, né, que é o último dessa corrente, desse paradigma, desculpe, a corrente mais funcionalista, como eu falei, e o interesse aí já vai se aproximar muito do paradigma racionalista que a gente vai trabalhar na próxima aula. Então, eles vão olhar para o comportamento coletivo, não mais da forma como olhavam os interacionistas, dizendo assim, esses movimentos emergem, eles refletem esse movimento do social se reconstituindo, eles sinalizam para um novo, né, para como a sociedade vai se transformando, então é muito importante entender esse movimento, mas eles vão estar muito interessados mais em entender por que isso acontece e como que a gente pode coibir esses processos de acontecerem para manter a regularidade do social, ou seja, para manter o comportamento. E aí eles vão trabalhar essa ideia de que não temos que nos olhar para o comportamento coletivo a partir da psicologia coletiva, a partir das emoções, do estudo das subjetividades, mas que é importante sim olhar esse ator como um ator interessado. Esse ator não é um autômato, ele não está fazendo as coisas sem saber, né? Então a gente já percebe ali quase que uma conversa, né, com o que vem depois, que é essa ideia de o ator racional, que o ator age movido por interesses. Então eles vão focalizar como então se promove esse alinhamento, como é que se constrói esse alinhamento do comportamento coletivo e como que a gente pode trabalhar para evitar que esse comportamento coletivo seja destrutivo da coesão social. Então eles vão mostrar que esse comportamento ele se dá por pilotagem, né? Ou seja, geralmente há um monitoramento disso, há um certo controle coletivo, né, desses comportamentos, fazendo com que se induza determinados papéis, que se induza determinadas formas de comportar, que é considerada positiva por esses grupos e que, portanto, vão levar a determinadas convenções e normas que vão ser aceitas. Então, como é que eu faço para controlar esse comportamento? Eu tento entender como é que eles constroem essas normas, como eles constroem essas convenções.
E aí eles vão mostrar que nem todo membro de comportamento age da mesma maneira. Então eu tenho que entender que existem diferentes papéis também. Então tem as lideranças, tem aqueles que são ativos, tem os apoiadores, tem aqueles que vão tipo de free rider, né? Ou seja, estão ali, mas não são assim, não estão puxando o carro. Então eles começam a mostrar que existem diferentes formatos de envolvimento no comportamento, que é preciso entender isso. E que o que leva efetivamente ao comportamento coletivo a emergir é uma frustração, é uma privação, são tensões acumuladas. Então é importante controlar essas tensões, não deixar a panela de pressão chegar ao máximo. Quando ela estiver chegando ali, tenho que dar determinados estímulos, pensar estratégias que possam controlar esse processo e não deixar, né, que o comportamento coletivo emerja. E aí, eles vão mostrar, né, a importância do bode expiatório. Então, muitas vezes, acontece uma determinada questão ali que vai ser a gota d'água para desencadear o processo do comportamento coletivo. Então, evitar, muitas vezes, também, né, que se construa esse bode expiatório, que se construa essa exemplaridade, né? Como foi, por exemplo, na passeata dos 100 mil no Brasil, né? Que morreu um estudante pela polícia, né? E aí, a partir disso, 100 mil pessoas foram às ruas, porque poderia ser o seu filho, né? Na época da ditadura. Então, foi um momento de levante contra a ditadura. Ninguém poderia imaginar que seria com aquele menino aquilo, mas ele acaba sendo o bode expiatório, acaba sendo o gatilho para que tudo aconteça, né? E isso tem muito a ver entre essa diferença das expectativas e o que é realmente vivido. Então, diminuir também esse gap diminui a possibilidade de comportamentos coletivos, né? De rompantes coletivos. E aí, pessoal, ele vai trazer alguns operadores analíticos que a gente percebe que já são bem diferentes, né, do que trazem os interacionistas, mas que são também interessantes para a gente, né, ampliar nosso repertório analítico. Então, eles vão dizer que além de ter um bode expiatório, de além de ter condições de privação, de além de ter, né, essa sugestividade, essa simbologia comum, essa liderança e essa forma de construção, né, de um repertório, tem outros elementos importantes para analisar no comportamento coletivo. E aí ele vai também beber, né, nos estudos anteriores. Então, o primeiro elemento que ele traz no texto é a condutividade estrutural. Então, tem determinados sistemas que vão ter mais possibilidade de contágio do que outros. E tem a ver justamente com essa comunicação, com essa forma de influência, né, que principalmente hoje, né, na sociedade pós-moderna, com as redes sociais, essa condutividade ela está muito mais alta. A gente consegue se comunicar com pessoas lá, né, da China, por exemplo. Então, muitos comportamento coletivo em relação à pandemia, por exemplo, foram muito influenciados por essa condutividade, né, que a gente via na Europa e que a gente reproduz aqui, muitas coisas. As pressões e as tensões estruturais. Então, você pode ter mais ou menos pressão, né? Mais ou menos tensão, que vai levar mais ou menos tendência a ter comportamentos coletivos. Os valores e as crenças generalizadas. Então, quanto mais você tem valores e crenças, né, que sejam compartilhadas, isso vai fazendo com que haja uma maior coesão, né? Se você tiver mais conflitos, né, e enfim, pluralidades, né? Então, percebe a diferença da interpretação dos interacionistas, né? Então, é uma visão bem funcionalista, né, de um social conformador, e que o comportamento coletivo vai ser uma forma também, algo, digamos assim, visto de forma negativa, não como algo que faz parte do próprio processo do social se transformando, mas é algo que deve ser entendido para ser controlado. E aí, a liderança em geral vai ser vista como esse agitador que vai levar esse movimento, né, a se
a se instituir, né, a acontecer esse comportamento, a se projetar, a se institucionalizar, não necessariamente numa organização, mas acontecer, né, então essa liderança, ela vai ter esse papel, né, de simbolizar essa ação coletiva e aí mobilizar, e aí ele vai dizer que o controle social, quanto mais controle social houver, menos possibilidade desse comportamento se projetar. Então, o controle social, e aí a gente vê, né, de onde vem também todo o controle, inclusive repressivo, né, da polícia e tal, é uma forma de, segundo os funcionalistas, e Ismael representa muito bem essa lógica, de você exercer um controle de sistemas onde você tem um controle social maior, tende a ter menos comportamento coletivo. E se esse espírito de cor também for forte, então você tem que quebrar esse espírito de corpo ou esse sentimento de pertencimento e fazer as pessoas brigarem entre si, né? Porque se elas brigam, elas também não vão conseguir conduzir um comportamento coletivo, conduzir uma transformação em termos de comportamento coletivo. Então, pessoal, assim, resumindo tudo, né? Eu sei que é bastante conteúdo, mas a ideia eu me baseei muito, estou me baseando muito também no livro do Daniel Cefai, como eu falei para vocês, que tenta fazer um compêndio, né, desses paradigmas, mostrando essas diferentes correntes e tentando mostrar a influência, né, e a contribuição de cada um. Claro que valeria a pena, talvez, cada autor desse a gente adentrar na sua obra, analisar e ler, mas eu acho que o importante dessa aula é que vocês saibam, né, que vocês tenham referência desse paradigma, que vocês saibam que esse paradigma envolve correntes distintas, que vão desde o interacionismo, passando por Blumer, que dá uma certa continuidade a isso, a teoria das massas, até chegar na sociologia do comportamento coletivo, que é uma corrente muito mais de análise para controle, né? Uma visão muito mais de uma sociologia funcionalista, de uma sociologia mais durkheimiana, muito mais próxima, né, do paradigma racionalista que a gente vai analisar depois. Mas ele é um paradigma que nos fornece uma série de operadores analíticos para olhar para a ação coletiva. Então, vários desses operadores que foram tratados aqui na aula, né? O conceito de multidão, o conceito de público, a ideia de gatilho, a ideia de condutividade, curto-circuito, né? De interações, redes, a noção de privação. Então, tem vários conceitos interessantes que podem nos permitir, ao olhar para a ação coletiva, a gente entender, então, como ela opera, como ela se desenvolve e também os seus efeitos. Então, eu espero que a aula tenha sido interessante, que tenha trazido, né, alguma contribuição para vocês, ajudem vocês também a entender o encadeamento dos textos e que a gente possa usar alguns dessas categorias, dessas questões que a gente está trazendo aqui, desses pontos, né, e dessas categorias de análise para analisar o caso na quarta-feira, né, que vai tratar da questão do movimento dos afro-americanos, né, que está bastante em voga e que está chegando no Brasil também, né? A questão racial, na verdade, sempre foi uma questão, ela vai e volta, mas mostra muito isso, né? Como a sociedade também precisa o tempo todo, né? Tá trazendo as suas questões. Não é que a gente resolve uma questão de uma vez por todas, ela volta, ela vai e volta, ela vai e volta. Então, eu acho que o comportamento coletivo nos ajuda muito a entender esses processos, né? De auto-reforma, de auto-constituição do social. Então, é isso e até quarta-feira. Obrigada por assistirem. Até mais.